Em um vale desértico banhado pelo sol nascente de Canaã, um grito ecoa. Não é um grito comum, é o som de destinos sendo forjados no fogo da dor. Dentro de uma tenda, Rebeca, esposa de Isaque, o filho da promessa, luta para trazer ao mundo não apenas filhos, mas o futuro de uma nação. Isaque, do lado de fora, caminha em agonia. 20 longos anos de espera, de orações silenciosas, e agora a resposta de Deus chegava de uma forma que ninguém poderia prever. O terror e a esperança se misturavam no ar quente do deserto. De repente, a parteira grita incrédula: "São 2!" Com um último esforço, o primeiro bebê nasce. Sua pele é avermelhada, o corpo coberto por uma fina camada de pelos. Forte, vibrante, como se já estivesse pronto para lutar. Rebeca sussurra, entre lágrimas e sorrisos: seu nome será Esaú. Mas o espanto ainda não havia terminado. Antes que pudessem cuidar de Esaú, o segundo filho emerge e sua pequena mão agarra firmemente o calcanhar do irmão. Uma força inexplicável para um recém-nascido. Era como se desde o ventre ele já estivesse lutando para tomar a frente. Jacó, sussurra Rebeca com uma mistura de amor e um medo profundo. Aquele que agarra o calcanhar. Ela sabia. Naquele instante, ela sentiu que aqueles 2 meninos não eram apenas irmãos. Eram destinos opostos, condenados a uma colisão que mudaria a história. Mas essa história de rivalidade não começou no nascimento. Começou semanas antes, no silêncio da tenda. Rebeca sentia uma guerra dentro de si. Os bebês lutavam, chutavam, empurravam, numa batalha violenta pelo primeiro lugar. A dor era física e espiritual. Desesperada, ela clamou a Deus: "Por que isso está acontecendo comigo?" E no silêncio, uma voz respondeu, não com trovões, mas com uma clareza que perfurou sua alma. Era a voz do Eterno. 2 nações estão em teu ventre, e 2 povos se dividirão de tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Rebeca congelou. O mais velho serviria ao mais novo? Isso ia contra toda a tradição, contra toda a lógica. O primogênito recebia a bênção, a herança, o nome. O segundo filho era apenas o segundo. Mas Deus havia falado, e aquelas palavras selaram o destino em seu coração. Naquela noite, à luz de uma lamparina, uma determinação de aço nasceu nos olhos de Rebeca. Anos se passaram. A família de Isaque prosperou. Seus rebanhos cobriam as colinas. Mas a divisão entre os irmãos crescia a cada dia. Esaú, agora um jovem forte e robusto, era o homem do campo. Sua pele avermelhada, o corpo coberto de pelos, ele era um caçador habilidoso, cheirando a terra e a sangue. Ele era o orgulho e a alegria de seu pai, Isaque. Cada animal que trazia da caça era um motivo de celebração. "Você é forte, meu filho. Você é um homem de verdade", dizia Isaque com um sorriso largo. Esaú vivia por essa aprovação, mas Jacó era o oposto. De pele clara e olhar astuto, ele preferia a calmaria das tendas. Ele aprendia a pastorear, a cozinhar e ouvia atentamente as histórias de seu avô Abraão. Jacó era o favorito de Rebeca. Ela via nele não a força bruta, mas a inteligência afiada para cumprir um plano maior. Ela o ensinava sobre a promessa, a aliança, e sussurrava em seu ouvido a profecia: "O mais velho servirá ao mais novo." Rebeca sabia que Deus havia escolhido Jacó, e ela faria qualquer coisa para garantir que a vontade de Deus fosse cumprida. E então veio o dia em que a profecia começou a tomar forma. Em uma tarde escaldante, Jacó cozinhava um guisado de lentilhas vermelhas, cujo aroma se espalhava pelo acampamento. De repente, Esaú surge no horizonte, exausto, cambaleando de fome após um dia inteiro de caça sem sucesso. Seus olhos brilharam ao ver a panela. "Jacó, me dê dessa comida vermelha, estou morrendo", ele implorou caindo de joelhos. Jacó olhou para o irmão e em sua mente astuta uma ideia se acendeu. Com uma calma arrepiante ele disse: "Então me venda seu direito de primogenitura."
O silêncio caiu como uma pedra. Esaú piscou, confuso. O quê? Você me ouviu. A voz de Jacó era fria como aço. Me venda seu direito de primogênito, agora. Esaú soltou uma risada desesperada. Do que me adianta esse direito se eu vou morrer de fome? Que se dane, eu vendo, agora me dê a comida. Jacó sorriu, um sorriso calculista. Jure, eu juro, rosnou Esaú. Jacó lhe entregou a tigela. Esaú devorou o guisado como um animal selvagem, sem nem mesmo perceber o que havia acabado de fazer. Ele trocou seu futuro, sua bênção, seu destino, por um prato de lentilhas. Enquanto ele comia, Jacó o observava em silêncio. Ele havia acabado de roubar o futuro de seu irmão e não sentiu um pingo de remorso. Ao longe, na entrada da tenda, Rebeca observava a cena. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. A profecia estava começando a se cumprir. A semente do conflito que mudaria o destino de Israel havia sido plantada. 2 irmãos, uma bênção, um destino que abalará nações. Essa história fascinante está apenas começando. A câmera abre em Canaã, mas algo está terrivelmente errado. O verde desapareceu. As árvores estão secas, esqueléticas contra um céu cinzento e sem vida. O vento não carrega mais o cheiro de vida, mas sim o pó da morte. Os rebanhos estão magros, com as costelas visíveis sob a pele esticada, e o chão rachado parece uma ferida aberta na terra. Fome. A palavra que nenhum patriarca queria ouvir. A mesma palavra que tinha levado Abraão ao Egito e que agora forçava seu filho, Isaque, a tomar uma decisão impossível. Dentro da tenda principal, a atmosfera é pesada. Isaque está sentado com a cabeça entre as mãos, o rosto marcado pelas linhas profundas da preocupação. Ao seu lado, Rebeca, de pé, braços cruzados, olha para o nada, perdida em seus próprios pensamentos. Um servo mais velho quebra o silêncio. Precisamos ir para o Egito. Lá ainda há comida. Podemos sobreviver. Isaque balança a cabeça lentamente. Não o Egito. A sua voz, antes hesitante, ganha firmeza, quase severa. Ele levanta os olhos e neles vemos uma memória antiga, um medo herdado. Meu pai foi ao Egito e quase perdeu tudo. Não cometeremos o mesmo erro. Rebeca se aproxima, colocando a mão no ombro do marido. Então, para onde iremos? Isaque respira fundo, como se a resposta pesasse 1 tonelada. Para Gerar, para as terras do rei Abimeleque. A jornada através do deserto moribundo começa. A caravana se move lentamente, uma serpente de desespero e esperança. Tendas desmontadas em camelos, mulheres segurando crianças, homens conduzindo rebanhos esqueléticos. Isaque lidera a marcha, o olhar fixo no horizonte, mas o olhar de Rebeca está em outro lugar. Ela observa seus filhos. Lá na frente, forte como sempre, está Esaú. Com seu arco nas costas, ele vasculha o horizonte em busca de qualquer caça, sua natureza selvagem intacta mesmo na fome. Mais atrás, perto dos rebanhos, está Jacó. Ele ajuda os pastores, carrega odres de água, verifica as ovelhas mais fracas. Ele é meticuloso, cuidadoso. Enquanto Esaú busca conquistar o que está lá fora, Jacó se dedica a preservar o que resta. A câmera foca no rosto de Rebeca. Seus olhos revelam uma tristeza profunda, a dor de uma mãe dividida. Ela amava os 2, mas no fundo do seu coração, ela já havia escolhido um. E essa escolha a assombrava todas as noites, como um fantasma silencioso. Finalmente, as muralhas baixas de Gerar aparecem no horizonte. Não é uma cidade grandiosa, mas um assentamento fortificado com casas de barro e pedra. O mais importante é que ali havia água, havia grãos, e onde há vida, há esperança.
O rei Abimeleque recebe Isaque em sua tenda. É um homem alto, de barba grisalha e olhos espertos, calculistas. Os olhos de alguém que sobreviveu décadas negociando com nômades e inimigos. Isaque, filho de Abraão, diz Abimeleque com a voz grave: você é bem-vindo em minhas terras. Seu pai foi um homem de honra. Espero que você seja o mesmo. Isaque se curva em respeito. Obrigado, meu senhor. Prometo que não seremos um fardo. Pastaremos longe e cavaremos nossos próprios poços. Abimeleque sorri, mas é um sorriso frio. Vejo que você aprendeu com seu pai. Muito bem. Você pode ficar por enquanto. Havia uma ameaça velada em suas palavras. A hospitalidade tinha um prazo de validade. Isaque sentiu, mas não tinha escolha. As semanas passam. A vida lentamente retorna. Os rebanhos se recuperam, mas um problema silencioso começa a crescer. Rebeca é linda. Mesmo com os anos e o sol do deserto, sua beleza ainda fazia os homens pararem para olhar. E os homens de Gerar notaram. Isaque viu os olhares, ouviu os sussurros, e o mesmo medo que dominou seu pai, Abraão, décadas antes, se instalou em seu coração. Então, ele mentiu. Ela é minha irmã, dizia Isaque a quem perguntasse. Dentro da tenda, longe de ouvidos curiosos, a fúria de Rebeca explode. Como você pode fazer isso de novo? Seu pai quase nos destruiu com essa mentira. Isaque, desesperado, retruca: estou te protegendo. Se souberem que você é minha esposa, podem me matar e tomá-la. Então prefere me entregar como mercadoria? Ela grita. Eu não sei o que fazer. A voz de Isaque quebra. Eu tenho medo, Rebeca. Tenho muito medo. Pela primeira vez em anos, Rebeca não vê o patriarca, o herdeiro da promessa, mas um homem assustado, carregando um peso que nunca pediu. Ela suspira, toca seu rosto e diz: Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Mas era tarde demais. A semente da mentira já havia sido plantada. E mentiras, como sabemos, sempre florescem em desastres. Numa tarde ensolarada, o rei Abimeleque olhava de seu palácio para os campos abaixo. De repente, ele vê algo. Isaque e Rebeca perto de uma tenda, sem saber que estavam sendo observados. Isaque pega a mão de Rebeca, puxa-a gentilmente para perto e beija sua testa com uma ternura que não era de um irmão. Os olhos de Abimeleque se estreitam. Ele chama os guardas. Minutos depois, Isaque está diante do rei, o coração acelerado. Abimeleque está perigosamente calmo. Você mentiu para mim. Ela não é sua irmã, é sua esposa. Isaque não consegue responder. E você sabe o que poderia ter acontecido? O rei se levanta com os olhos em chamas. Um de meus homens poderia tê-la tomado, e então todo o meu povo carregaria a culpa de um crime que nem sabíamos que estávamos cometendo. Eu tive medo, gagueja Isaque. Medo, rosna Abimeleque. Medo não justifica trazer maldição sobre minha casa. Medo não justifica colocar meu povo em perigo por sua covardia. Isaque baixa a cabeça, humilhado. Há um longo silêncio. Abimeleque suspira cansado. Seu pai fez o mesmo. Abraão, ele me enganou da mesma forma. Ele balança a cabeça com uma tristeza amarga. O que há com vocês, herdeiros da promessa? Por que mentem quando deveriam confiar? Isaque não tem resposta. Vá, diz o rei, mas ordeno que todo homem em Gerar saiba: quem tocar nesta mulher ou neste homem morrerá. Eles estão sob minha proteção, mesmo que não mereçam. A vergonha de Isaque, paradoxalmente, se transforma em bênção. Contra todas as probabilidades, Deus o abençoa de forma extraordinária. Seus rebanhos se multiplicam, seus campos produzem colheitas recordes, seus poços jorram água limpa e abundante.
Mas a prosperidade de um estrangeiro gera inveja. Os pastores locais começam a brigar com os pastores de Isaque pelos poços. A tensão cresce. Finalmente, Abimeleque chama Isaque novamente, desta vez sem raiva, apenas cansaço. Você precisa ir, Isaque. Você se tornou poderoso demais. Meu povo está com medo. Se você ficar, haverá sangue. Isaque entende, mas antes de partir, o rei faz algo inesperado. Ele estende a mão. Vamos fazer um acordo diante de Deus. Você não me atacará. Eu não te atacarei. Que a paz reine entre nós. Eles fazem um pacto. Isaque finalmente sente paz. Mas ao retornar para sua tenda, ele encontra Rebeca chorando. O que foi? Ele pergunta alarmado. Esaú. Ela sussurra, as lágrimas escorrendo. Esaú se casou. Isaque franze a testa. Isso é bom, não é? Rebeca balança a cabeça, desolada. Com mulheres hititas, pagãs, ele trouxe idólatras para dentro de nossa família. A câmera foca no rosto de Rebeca. Seus olhos estão vermelhos, não apenas de tristeza, mas de algo mais profundo. Decepção, raiva e uma certeza crescente. Esaú não merece a bênção. Ao longe, em sua própria tenda, Esaú abraça suas novas esposas, Judite e Basemate. Ele não entende por que sua mãe está tão chateada. Ele fez o que quis, como sempre fazia. E ele nunca percebeu que, com aquele ato impulsivo, acabara de assinar a sentença de seu próprio futuro. A fome passou, mas a verdadeira tempestade, a que dividiria a família para sempre, estava apenas começando.